Nós vamos até meio-dia, teremos um intervalo de uns 10 minutos para água, para banheiro, para café. Exato. Nós temos duas expositoras aqui, à minha esquerda, a Carmen, né? A Carmen Luiza Sartório. Ela é vice-presidente do Núcleo Fraterno Espírita Eurico Bassanufo de Lili. Exato, é professora, pesquisadora, doutora em fisiologia, professora da UFS, pesquisadora da UFS, nessa área de fisiologia. E na minha direita tem a Lívia, né? Lívia Carla de Melo Rodrigues, também é pesquisadora, doutora em fisiologia e farmacologia, e também pesquisadora da UFS. Estão conosco aqui, já estão vestindo a camisa da TCG. A Lívia, ela frequenta o grupo da Fraternidade Espírita de Jerônimo Ribeiro de Vila Velha. O tema que será abordado vai ser aspectos neurofisiológicos e espirituais da dependência química. Neste primeiro momento, quem vai falar vai ser a Lívia, que vai enviar agora de 9h15, 9h45 até 10, nos quebradinhos, 10h30, 10h50, você que sabe, tá? E vai abordar o tema fisiológico, não é isso? E a Carmen depois vai falar sobre o tema aspectos espirituais. Correto? Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. É um espírito de muita gratidão, que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Fiquei com a parte, né, neurobiológica, e agradecer imensamente, porque essa tarefa de vocês é uma tarefa maravilhosa. Eu trabalho já com a parte de dependência há alguns anos, e saber que tem um grupo realmente querendo investir nisso, nesse espírito de auxílio, de ajuda a essa população específica que é o dependente, isso me enche o coração de graça, de gratidão mesmo. E vocês já estão abençoados, né? Muito certo. E naquilo que eu puder ajudar, gente, todos vocês sabem que pode contar comigo, que deve ter. Mas, como vocês estão querendo trabalhar com essa parte de adição, a gente decidiu realmente dividir em dois momentos, porque eu acho importante até para que a gente possa se desnudar de certos preconceitos. E preconceitos que estão tão arraigados dentro da gente, por mais que a gente diga não tem, a gente tem, não tem como não ter. Então, até nas palavras. Então, eu quero falar um pouquinho da parte de ciência. Tá? Então, o que eu pretendo? Trazer alguns conceitos dentro da dependência para vocês, contextualizar um pouquinho, do ponto de vista até histórico, e depois realmente não dá para esgotar o assunto. Não tem como em uma única vez esgotar. Vai ser realmente uma apresentação. Vou tentar ser o mais superficial no sentido de que vocês compreendam, porque a não ser quem seja realmente da área de saúde é que vai entenderia melhor, porque já está habituado com as palavras. Então, como eu sei que não tenho só pessoas da área da saúde aqui, eu trouxe um contexto mais generalizado. E depois disso, queria falar um pouquinho rapidamente sobre a questão da neurobiologia, o que acontece no cérebro desse indivíduo que faz com que ele se torne um dependente, e que ele tem de diferente ou de igual a nós, não é? E ainda depois falar um pouquinho sobre cada uma das drogas. Não dava para falar sobre todas. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe aquelas que são socialmente aceitas, que são o álcool e a nicotina. Vou falar um pouquinho depois das drogas que não são aceitas e que tem sido aquilo que chama muita atenção hoje, né? O crack, a cocaína, a maconha. E depois eu faço um fechamento bem rapidamente, porque aí seria realmente um tema mais para a área de Gaiano que da minha, a questão do que a gente tem como proposta hoje para tratamento da dependência, ok? E depois eu termino com umas palavras aí de incentivo para todos nós que pretendemos trabalhar com esse público. Joinha?
Eu não sei como que vocês fazem esses seminários, mas assim, pelo amor de Deus, eu não estou dando palestra, eu não sou palestrante, eu sou só uma professora mesmo, que se interessa por estudar essa parte de droga. Então, eu trabalho na UFES, eu sou professora de farmacologia da universidade, e eu tenho um laboratório. Nesse laboratório eu trabalho muito com animal, com roedor. Então a gente estuda, faz ensaios que nós chamamos de estudos pré-clínicos. Então a gente tenta entender, usando o animal de laboratório, e depois translacionando para o homem, como que funciona aí algumas regiões do cérebro que estão envolvidas diretamente com a parte de dependência. Tá? Então é isso que eu trabalho. Eu vim para cá, a gente tem se questionado muito sobre essa questão até de trabalhar com roedor e tal, mas a gente ainda precisa, porque eu não posso abrir a cabeça de uma pessoa, colocar um eletrodo lá e ficar analisando, injetando droga na cabeça da Rosângela. Ah, então é assim, olha só, não pode. Então a gente ainda precisa do animal de laboratório para nos responder certas questões, tá? Mas a gente tem tentado diminuir isso aí, para a consciência não pesar tanto, né? Então, muito bem. Então eu começo com uma questão que eu acho que é importantíssima, que vocês sabem, todos nós saibamos. Parece improvável que a humanidade, algum dia, dispense os chamados paraísos artificiais, ok? Ou seja, aquela busca de aquela autotranscendência através das drogas. Ou como a gente costuma falar, a gente que trabalha com isso, como se fossem umas férias químicas de nós mesmos. Por quê? A maioria dos homens e mulheres levam vidas que são tão dolorosas, monótonas, pobres, limitadas, frustrantes, que a tentação de se autotranscender, mesmo que por poucos momentos, é e sempre foi um dos principais apetites da alma. Então isso é para a gente já começar a quebrar certas questões que a gente tem dentro de nós. Tá? Carmen depois vai fazer todo o link com a parte espiritual, mas saber que cada um de nós se encontra num determinado momento evolutivo, e que talvez uma experiência que a gente tenha, a droga, pode não significar nada para nós. Vocês colocam aqui, vão colocar uma garrafa do que quer que seja cerveja, vinho, vodka, não vai chamar a minha atenção. Ah, vocês vão colocar, como eu já vivi experiências, porque eu estudei em uma cidade universitária que era Ouro Preto, era bastante comum nas festas de finais de semana ter um pratinho, sempre um prato de sobremesa, com várias carreiras de cocaína. Era só se servir. Nunca me chamou a atenção, tá? Não me chamou a atenção, mas chamou a atenção de vários colegas meus, vários amigos meus. Então, isso é importante que a gente saiba. A gente vive sim buscando algo diferente. Tem uma outra citação que eu gosto sempre de colocar, porque fala da história, porque a droga nos acompanha desde sempre. Tá? Então, essa é uma citação do Aldous Huxley. Ele era um humanista inglês, ele escreveu Admirável Mundo Novo, e ele tem uma fala que eu acho maravilhosa. Todos os sedativos, euforizantes, alucinógenos e estimulantes de ocorrência natural foram descobertos há milhares e milhares de anos, antes mesmo da Holanda da civilização. Então, por volta da idade da Pedra Lascada, o homem já se intoxicava de forma sistemática. E aí eu mantive a citação, de tal maneira que nós tivemos viciados em drogas muito antes de existirem os agricultores. Então, outra questão, a gente ouve muito, e a gente sabe que aqui não é a intenção de vocês, aquele discurso extremamente repressor. Não vai dar certo. Já adianto a vocês, não vai dar certo. Ah, por quê? Porque isso faz parte da nossa história. A gente foi evoluindo junto com as drogas. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha também em mente. Como abordar, tá? Como fazer essa abordagem. E eu vou chamar a atenção para uma palavra que está nessa citação, que é a palavra viciados. Essa nós vamos fazer um trabalho muito grande de evitar usá-la. Tá? Eles são dependentes. As pessoas, se têm algum problema com drogas, se fechou um critério de diagnóstico para isso, a palavra é dependente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente usa a palavra
viciado, eu não sei vocês, eu só de falar a palavra, eu me sinto mal. Por quê? Porque por trás dessa palavra, tem uma energia muito pesada, ela está carregada também de marginalidade. Então eles pensam, falam, viciado, já olha assim, já chega mais meio do lado. Não, tá? Esse indivíduo ele tem um problema de saúde, é uma doença, tá? É uma doença para a qual na ciência não tem cura, existe controle, tá? Você tem controle. Então a gente diz que ele é independente. Que está em remissão, não está usando. Gael, se falar uma besteira, você pode me corrigir, tá? Você fica super à vontade. Então, e outras pessoas que já trabalham com isso podem me corrigir e podem interferir também se o pessoal não se incomodar, tá? Quero que seja um papo. Então, vamos evitar usar. Então, a gente vai receber essas pessoas com todo o amor deste mundo e eles são dependentes, tá? Viciado, porque vão fazer um esforço aí para não usar. Outra coisa também, quando a gente fala em droga, quase sempre, se eu falar droga, cita uma droga aí para mim, o que é que vocês vão falar? Vocês vão falar paracetamol? Vocês vão falar aí captopril? Vocês não vão falar isso não. Que droga vocês vão falar para mim? Vocês vão falar cocaína, vocês vão falar maconha. Tem gente que nem chama álcool, né? Álcool e drogas, como se álcool não fosse, né? Álcool também, né? O tabaco. Então, tudo isso é droga, realmente. Só que droga, você tem dois conceitos. Você tem um conceito mais genérico, e nessa questão de conceito genérico, é toda e qualquer substância que altere uma ou mais funções do nosso organismo. Tá? Isso é o conceito genérico de droga. Só que nós utilizamos aquele conceito mais restrito, que na verdade é uma droga psicotrópica, que é uma droga que altera a função cerebral. Tá? E dessas drogas psicotrópicas, nós as classificamos de diferentes maneiras. Nós temos aquelas que vão diminuir a função do nosso cérebro, que a gente chama de depressores do sistema nervoso central. Então, olha quem está ali: álcool, os tranquilizantes. Tá? Quando eu falo de tranquilizante, eu vou estar falando de um que a gente conhece, porque aqui o Espírito Santo é o segundo principal consumidor no Brasil. Já ouviram falar do Rivotril? Nossa, né? Com certeza. Então, assim, sim, o Rivotril é bastante consumido. Se ele é consumido sob prescrição médica, tudo bem. Tá? Tudo bem. Ele é um excelente ansiolítico. Ele está numa classe também que é muito usada como relaxante muscular em determinadas doenças, como esclerose múltipla, por exemplo. Ele é um excelente ansiolítico, então eles são ótimos, mas precisa de prescrição. Sob prescrição, tudo bem. Aqui a gente está falando de um uso nocivo. Tá? Ouviram falar já do fenobarbital, gardenal, usado muito em epilepsia? Também é uma droga que é depressora do sistema nervoso central. Já ouviram falar dos opioides, codeína, morfina? Aí hoje os nomes comerciais principalmente são Tilex, Paco, isso aí. Então também são fármacos que são depressores do sistema nervoso central e que podem causar dependência. Eles podem desenvolver dependência. Então pode-se desenvolver dependência ao Rivotril, pode-se desenvolver dependência aos opioides, como Paco, Tilex e etc., a morfina e outros mais. Tá? Os inalantes, os solventes, então tine, benzeno, tolumeno, que as pessoas também às vezes abusam. Esse aí especificamente pessoas que vivem em situação de rua, que é uma droga muito fácil de se adquirir, não se tem muito controle, deveria, mas não tem. Então, e como é muito utilizada por um nicho que, de uma maneira geral, a sociedade não se preocupa muito, os governos não se preocupam muito, então eles deixam passar. Mas também são substâncias que causam dependência. E, por sinal, extremamente neurotóxico. Mata neurônio com força, tá? Os inalantes. A gente tem os estimulantes que aumentam a função. Aí entram aqueles que a gente conhece. Derivados anfetamínicos que foram retirados do mercado há alguns anos atrás. A Anvisa proibiu, que eram os anorexígenos, os medicamentos que eram utilizados para emagrecimento. Nós temos aí, vocês colocaram muito bem, cocaína e vários de seus subprodutos. Nós temos a nicotina, ok? E a cafeína também, tá?
também é uma substância, eu nem coloquei, mas muitos de nós consumimos, né? O café, ela também é uma substância psicoestimulante. E as perturbadoras. E aí nas perturbadoras encontra a minha queridinha, que é a maconha, porque eu uso não, tá gente, eu estudo. Então eu acho a maconha uma droga assim, extremamente interessante de ser estudada. Muito. Né? Meu doutorado foi todo estudando a maconha, só que aí eu trabalhava com animal de laboratório. Ela é uma substância muito... Ela tem efeitos bifásicos, o que me chama a atenção, ela tem ações terapêuticas importantes. E por que eu vou falar aqui vou aproveitar e falar neste momento? A maconha é uma planta, enquanto planta, ela é uma planta muito rica, muito rica. E ela é rica em substâncias que nós chamamos canabinoides. Nós temos o THC, que é o principal canabinoide. Tem outros, tem mais 50 outros canabinoides na planta. Tem um canabinoide, que eu não vou falar no momento, eu acho que nem vou chamar a atenção, que é o canabidiol. Não sei se vocês têm acompanhado na mídia, vários indivíduos que são refratários aos tratamentos convencionais para epilepsia têm respondido muitíssimo bem ao canabidiol. Então isso é pra gente também, eu sempre chamo a atenção, porque tem muita gente brigando pelo canabidiol lá no Congresso Nacional. Porque o que as pessoas pensam? Maconha. Ah, se tá na maconha não presta. E não é assim que funciona. Então, só uma claro. O próprio opioide. Sim. Então, hoje os opioides são uma vertente, importantíssima. Quando a gente está tratamento da dor crônica, da dor severa. Fibromialgia, dor severa, dor só que o opioide veio do ópio. Sim. Então, ou seja, as drogas de uso de farmácia vieram do mesmo princípio da droga de abuso, sim, muitas delas. Então, vou a gente tem que também desmistificar isso. Porque... pegar isso, teu gancho aí, porque a gente já consome há muito tempo. Então, por exemplo, a própria, você está falando aí da questão da morfina, que é um alcaloide presente na planta, no ópio, né, que é uma planta que se chama papaver sonífero, é muito comum lá na área do Paquistão, Afeganistão. Você acha que o motivo da briga lá tem isso também, para quem tem questões comerciais importantes. E realmente, a morfina, ela foi isolada, que é o principal alcaloide, foi isolada em 1803, gente. Então, é óbvio, ela tem muito uso. O problema é quando perde o controle do uso. Essa é a grande questão. Então, as drogas, elas estão aí para nos ajudar. Tá? Para nos ajudar. Vocês terem ideia, que como a gente mesmo tem preconceito em relação à droga. 2015, 17 de janeiro de 2015, eu tive uma crise de coluna horrorosa. Eu fiquei quase 2 meses deitada. Não conseguia me mexer. Sabe por que eu fiquei 2 meses deitada? Porque eu me recusava a tomar opioide. Não vou não. Não vou não, vou tomar não. Tomava um monte de coisa, só que a situação estava tão grave que enquanto eu não parasse para tomar o opioide, eu não ia levantar da cama. E foi exatamente isso, eu não tinha condições de ser submetida a um tratamento fisioterapêutico, porque eu não tomava o medicamento que eu precisava tomar, que era o analgésico. Eu precisava diminuir a percepção da minha dor, precisava diminuir a dor para que eu pudesse, pelo menos, me mexer na cama para fazer a fisioterapia. Então, olha o meu pensamento. Eu não. Como eu sei que ele é muito bom para dor severa, aí olha só o pensamento, hein? Olha, o pensamento é ótimo. Mas e se daqui a alguns anos eu tiver um câncer e eu precisar de analgésico? Gente, sei lá se eu vou ter. Depois, aí eu comecei, não, será que eu vou ter câncer? Não sei, não, vou deixar de tomar medicamento. Então não pode. É para ser usado. O problema todo é quando você perde o controle do uso. Tá? Eles estão aí, esses medicamentos estão para nos ajudar. Tá? Aqui, o que acontece? A gente teve vários momentos em que a gente usava, desde a planta até hoje, em que a gente consegue elaborar em laboratório, sintetizar em laboratório, a droga com a característica que a gente quiser. Então lembra que eu falei que tem a psicoestimulante, a depressora e a alucinógena? Já ouviram falar de uma droga chamada êxtase? O êxtase, o pessoal fala muito sobre ela. Essa é uma droga que eles conseguiram em laboratório sintetizar. Ela tem características psicoestimulantes e tem características também perturbadoras. Ela consegue fazer as duas coisas. Isso, gente, só em laboratório. Tá? Só em laboratório que isso é capaz de acontecer. Aqui também
Eu coloquei, como eu falei, eu fiquei com a parte científica, mas quando eu puder eu vou incluindo a questão espiritual e depois Carmen aprofunda. Quando a gente fala de dependência, a dependência química é um fenômeno extremamente complexo. Tá? Extremamente complexo. Então a gente sabe que temos pelo menos fatores biológicos. Então existem pessoas em que os neurotransmissores presentes aqui no nosso cérebro, que são responsáveis por nós falarmos, conversarmos, termos prazer em relação às coisas, esse é o que eu vou tratar mais hoje. Existem pessoas que são dependentes quando elas são estudadas, sejam por exames de imagem ou estudadas no pós-mortem, elas têm receptores distribuídos de formas diferentes da gente. De mim, por exemplo, que até o momento não me tornei dependente, quase 50 anos, acho que não me tornar não, salto do campeonato. Então, vejam, então tem alguma coisa biológica acontecendo que provavelmente seja responsável e que possa estar envolvido, né, no fato de esse indivíduo se tornar dependente. Aí, a Carmen depois vai falar também que por que essa pessoa ela veio dessa maneira. Por que ela tem um número de transmissores diferente? Por que é diferente meu da Rosângela, do Gentil, da Carmen, fulano, fulano? Então, tem algo aí que a gente precisa estudar, tem algo aí estranho. A gente tem a questão social, isso também, o contexto social desse indivíduo pode também contribuir para o desenvolvimento da dependência. A gente tem a questão psicológica, então a gente tem um trabalho também eu faço trabalho com rato, mas também a gente tem um trabalho com humanos, e quando a gente ouve essas pessoas, e vocês vão ouvir muitos os relatos dessas pessoas, às vezes o contexto social onde eles se encontram podem, associado obviamente às outras variáveis, contribuir para que aquele indivíduo se torne dependente de droga. A gente tem a questão psicológica. Como que eu encaro determinadas questões? Então eu dou aula há muitos anos. Eu dei aula com muito adolescente em que eu conseguia acompanhar. Você não nos acompanhava desde crianças. E a gente vai, o período da adolescência é um período muito crítico. Né? Inclusive com animal de laboratório eu trabalho com eles com ratos adolescentes. E é um período de desenvolvimento muito grande, mas a gente sabe que as questões hormonais também estão envolvidas. Muitos dos adolescentes querem de fato participar de um grupo, eles querem participar de uma tribo, como eles gostam. A gente se apaixona muito e tudo é muito intenso durante a adolescência. E há adolescentes que, infelizmente, em determinados não sabem encarar as coisas, não conseguem encarar e veem a droga como uma alternativa. Tá? Lembro muito de um rapazinho que eu dava aula desde que ele era, na minha época eu falava quinta série, quando eu dava aula. Quinta série, sexta série, sétima série, oitava, ele se apaixonou. E aí não deu certo o relacionamento, era um dos meus melhores alunos. E ele começou a derrotar. Começou a ficar muito estranho, o desempenho acadêmico dele começou a diminuir e tal. A gente chamou atenção, olha, tem alguma coisa acontecendo com fulano. Mas infelizmente foi um menino que por muito tempo a gente perdeu para as drogas. Tá? Isso é muito comum. Aluno meu, dentro do meu laboratório, gente, eu trabalhava com crack dentro do laboratório, tudo bem que ficava num cofre e só eu tinha o segredo, né, do cofre. Mas, trabalhando comigo, e a gente também percebeu, ele começou a ficar estranho, eu chamei a atenção, fiz uma coisa que eu acho que não precisaria fazer, mas não consegui não fazer, chamei o pai para conversar, chamei a mãe, aí não teve jeito. Tá? Hoje, inclusive, ele está internado. Então foi uma tentação muito grande para ele. Enfim, então, e a gente tem, a Carmen vai falar, a gente também tem uma quarta, né, que é a questão espiritual. Também importantíssima, quer dizer, o que acontece espiritualmente, quer dizer, quem é essa pessoa, quem é esse espírito? Né? Quais seriam as missões dele, quais seriam as inclinações dele, as más inclinações, ou as inclinações que ele teria que tentar driblar nessa existência. Será que ele está com uma certa dificuldade para precisar da nossa ajuda para isso? Para tentar
de alguma forma orientá-lo, ajudá-lo, né, dessa maneira, a gente não vai, milagre ninguém aqui vai fazer, tá? Vai depender muito da vontade dessa pessoa também. Mas a gente pode estar aqui disposto. Você pode fazer quantas você quiser. Você falou da uma quantidade maior de receptores. Sim. Existe algum exame de imagem, não sei qual, que detecta isso na pessoa? Tem. Não é nada? Não, e há algum mas... meio de manipular isso? Olha, é a pergunta de, eu falo até brinquedo, de 1 bilhão bilhão de de dólares. Não é 1 bilhão e pouco, é 1 bilhão. A gente, tratamento de dependência, por conta da complexidade, como você está falando, tem a questão biológica, psicológica, toda a questão social e espiritual, isso é que dificulta as coisas. Tá? A gente tem uma série de tentativas de tratamento. Tá? A gente consegue descobrir, então, minha ex-orientadora trabalha justamente com isso. Ela tenta usar uma estratégia que é a chamada estimulação cerebral na dependência química. Então, ela conseguiu perceber em alguns exames de imagem que existem alguns tracejamentos de áreas do cérebro que elas estão hipofuncionantes, por exemplo, no indivíduo que tem dependência ao crack. Então, elas diminuem. Outras, a dependência a outras drogas, que elas aumentam outras vias. Então, mas a gente ainda não consegue. Seria maravilhoso, né, que nós tivéssemos marcadores biológicos para dizer, olha, fulano, é legal você, olha, você eu acho bom não usar não, né, porque você tem uma chance. Não temos. Essa resposta, infelizmente, a gente ainda não tem. A gente vai, nós vamos chegar lá, tem muita coisa para viver ainda. Aqui, gente, vou passar rapidamente, são estudos que relacionam, que eu acho importante que a gente saiba, que, por exemplo, ó, eles fizeram uma pesquisa, outra coisa, aqui no Brasil, não sei se por causa, o que acontece com o brasileiro, a gente tem muita dificuldade de fazer estudos com drogas, tá? De uma maneira geral. Então a gente não consegue importar droga para estudar, mesmo sendo pesquisador, eles não permitem. Tá? Bom dia, vamos entrando. Sejam bem-vindos. A gente não consegue trabalhar, então, e não tem muita pesquisa também, não tem muito levantamento sobre droga. Então, o último, nós temos alguns, tivemos um em 2001, depois um em 2005, que foram domiciliares, que a gente ia à casa das pessoas perguntar. Existia um centro chamado Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas. E era o pessoal da Unifesp e era maravilhoso. Então existia uma parceria legal, muito legal, da secretaria, que eles chamavam na época, Secretaria Nacional de Drogas, e esse pessoal lá da psicobiologia da Unifesp. Fechou. Então, assim, de uns anos para cá, diminuiu também o investimento do governo nesses levantamentos. Mas nós tivemos o último, que foi o grandão, em 2012. Aí eu trouxe até alguns dados para vocês, tá? Mas esse aqui me chamou bastante a atenção, porque eram usuários jovens que foram, eles tinham dependência grave, foram diagnosticados como dependentes graves, e a maior parte deles falava de traumas nas famílias, tá? Separação, briga dos pais, briga familiar, agressão, do que aqueles grupos que foram no critério, ficaram com dependência leve ou moderada, e os não dependentes. E ainda realizou-se um outro estudo nacional sobre quando começava a usar álcool e outras drogas pelos adolescentes, e eles perguntavam, por que é que vocês usaram? Por que vocês começaram a usar essas substâncias? Olha, primeiro, fugir dos problemas familiares e para ser aceito no grupo. Por que eu coloquei isso? Porque tem muita gente que acha que é lenda. Essa coisa, que nada, não, ninguém vai usar droga para ser aceito no grupo. Mas vai usar sim, tá? Pode usar sim. Então, você me chamar para dizer que eu não estou inventando, é dado de pesquisa, tá? Mais alguns. Então, ó, esses aqui foi o levantamento do uso de drogas. O que a gente fazia na época? Esse aqui eu participei como aplicadora, depois participei como supervisora. Você vai a casa, primeiro você não é onde você quer. Eles sorteiam nas cidades alguns bairros, sorteio. Dentro do bairro sorteiam-se algumas quadras.
Dentro da esquadra sorteiam-se os locais. E dentro da residência você sorteia quem vai responder. Então o negócio é cheio de sorteio. Tá? E aí, muito bem. Então eu fui ver as mais maravilhosas experiências. Desde eu estar descendo bonitinha de jalequinho, descendo assim um morrinho, vem 2 rapazes com armas assim, mais ou menos assim, você nem o que é aquilo. Aí eu descendo, bom dia, toda feliz. Ele disse, a senhorita acha que vai aonde? Só agradeci pelo senhorito, porque eu já estava toda tremendo. Obrigada pelo senhorito. Aí eu, não, eu estou fazendo. Aí eles já me cortaram. A gente sabe o que você está fazendo. Porque você já está aqui no bairro, tem 7 dias. Eu, ai meu pai, mas... Quer dizer, já sabiam tudo a meu respeito. Aí eu não sei o que é. É que tem uma casinha sorteada ali embaixo, minha última. Aí ele disse, não vai dar não. A gente até está sabendo que você está fazendo perguntinha sobre drogas e tudo mais, mas aqui, lá embaixo não, porque lá é a boca, lá é o quartel-general. Aí eu, rapidamente, como dizem por aí, enfia a viola no saco, né? Obrigada. Subi. Passei por outro também, um bairro chique de Vila Velha. Caiu dentro de um prédio de um apartamento. Aí perguntei, e dentro desse apartamento havia sido sorteado uma pessoa que era como se fosse o filho, né? Beleza, estou fazendo, expliquei toda a pesquisa. Aí eu ouvi o seguinte da pessoa, olha, eu não uso drogas, minha mulher não usa droga e meus filhos não vão usar drogas porque eles são educados. Ok, o senhor tem certeza disso? Não? Tenho. Aí começou um discurso que aí eu já parei de ouvir para não me aborrecer. Então, outra coisa, quer dizer, as pessoas já julgam que não vai viver a experiência, tá? Porque ou se julga numa família muito bem estruturada, que os filhos são educados, aí começou, porque no meio ele me disse onde eles estudavam, né, e tudo mais, eu falei, ó, é a última palavra do senhor? É. Então, ótimo. Então eu falei, que Deus abençoe seus filhos, realmente, porque isso seja uma experiência que eles nunca vivam. Mas olha só, as drogas estão no meio de nós. Então, álcool, tabaco, uso na vida, 74,6%. Tabaco, 44%. Uso no ano, 49,8%. Uso no mês, 38,3%. E dependência, quase 2% de dependência ao álcool na pesquisa. E olha que eram 20, cada bairro que foi da Grande Vitória, né? Mas, na verdade, Vila Velha, Serra, Vitória e Cariacica. Então, juntando esse grupo, então a gente teve, cada região era mais ou menos assim. Então, isso aqui foi o levantamento quando chegou, juntaram todas as cidades, tá? Juntando todo mundo, altíssimo, 12% de dependência ao álcool, é muito pouco. 10. Essa pesquisa é concentrada no Sudeste? Brasil inteiro. Essa aí foram todas as cidades que tinham mais de 200 mil habitantes no Brasil, tá? No Brasil. Então, foi uma pesquisa muito, muito grande. Quando a gente desce aqui, a gente vê, ó, cocaína, crack, merla. Merla e crack são subprodutos, tá? Da cocaína. Tá? Coloquei só alguns aqui. A maconha, então se a gente for observar que a maconha é uma droga ilícita, lembre-se que álcool e tabaco é socialmente aceito. Então as pessoas têm até mais tranquilidade de responder as perguntas. Quando você vai para as ilícitas, aí eles já ficam aí um pouquinho, você tem que fazer, literalmente trabalho de conscientização, você tem que falar 50 vezes que o nome da pessoa não vai ser divulgado, que é uma pesquisa e tal, para que eles cometem, ficava muito tempo para eles se soltarem, tá? Aqui a mesma coisa, a gente percebe, por exemplo, maconha aumentou de um levantamento para outro, a gente fez um em 2001, outro em 2005, tá? Os solventes aumentaram também, cocaína aumentou, óleos benzodiazepínicos, onde se encontra o Rivotril, como que aumentou também de um levantamento para outro. Aqui, no final, quanto que a gente tinha de dependência, 12,3, 10,1 e 1,4. Percebam que aumentou de 2001 para 2005. Então, a gente não, mesmo com todas as políticas que existiam na época, a gente não teve isso como uma redução, a gente teve isso como a gente observou foi um aumento. Aqui,
comparação em relação, aqui eu chamei a atenção, eu trouxe esse slide por causa de vocês, tá? Em relação à questão de tratamento. Então, estar numa comunidade terapêutica é estar em tratamento, ok? E a gente vê que a porcentagem dos entrevistados que haviam recebido algum tipo de tratamento no ano de 2001 para 2005, ao invés de aumentar, houve uma diminuição, então isso é importante que vocês saibam também. E aqui eu chamei a atenção, esse foi do último levantamento grande que tivemos no Brasil, que foi o tal do LENAD, Levantamento Nacional sobre Álcool e Drogas. Tá? E aí o que a gente percebeu? Começou a ter uma forma de uso de álcool, principalmente, que é o chamado beber em binge. O que é o binge? O binge é o uso pesado episódico. É a pessoa que quando senta, por exemplo, no caso da bebida, pode se fazer isso para tudo quanto é droga, tá, gente? Mas você senta, bebe muito, em pouco tempo. Essa é uma forma que o jovem, é uma forma de consumo muito comum no jovem. Quando ele senta em pouquinho. Então a gente considera assim umas 5 doses para homem, 4 para mulheres, mas isso muda, tá? Muda até de país, de região para região, de país para país. Mas é beber muito, num período de tempo curtinho. Sabe a tal da happy hour que muita gente fala? Que esses meninos fazem muito, meus alunos na UFS fazem muito. Terminou, tipo, chega quinta, sexta-feira, eles já estão cansadérrimos das aulas. Ah não, agora eu vou sentar, vou relaxar. Então eles sentam, literalmente pegam uma grade de cerveja e fica ali e rápido, tá? Então, e a gente tem percebido que isso tem aumentado também, aumento de 31% no total de um levantamento de 2006 para 2012. Perceba, a gente não vê nada diminuindo no que se refere às drogas, a gente só vê aumentando, tá? Infelizmente as notícias não são boas, assim, nesse sentido de consumo de droga. Aqui, gente, só para deixar